Essa é a Minuano para você. Bom dia mais uma vez para o nosso ouvinte. Um grande abraço. Estamos lembrando a você, amigo ouvinte, que hoje nós temos o podcast Minuano a partir das 11 horas, contando a história, com a participação, um bate-papo muito legal com o professor Adelmo Pivotto, o Jacaré. Vamos conversar muito, conhecer a história do jacaré, da vinda dele a Sarandi e todo o trabalho realizado junto às crianças do nosso município e na área esportiva. Mas agora nós estamos recebendo aqui a nossa coordenadora de educação do município de Sarandi, a professora Ivana Sescon Tramontina. Seja bem-vinda, bom dia. Demorou um pouquinho, mas conseguimos, agendar uma entrevista e marcar uma entrevista com a senhora. Bom dia. Bom dia, Guinzelli. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Sarandi, de todas as plataformas digitais. Demorou um pouquinho, sim, mas consegui estar aqui. Antes, até o dia 31, eu tinha compromisso com a escola que eu estava lotada, né? E agora, então, consigo organizar um pouquinho e atender essa demanda. Pois é, a senhora preferiu não sair da escola antes do tempo, cumprir a sua obrigação lá, para só depois, então, estar na coordenação da educação em Sarandi, né? Isso. Eu tenho um compromisso, né? Eu prezo muito pelo meu trabalho, né? A escola que eu estava, né? Também dependia que eu fizesse esse trabalho, né? Porque as escolas não têm tantas pessoas assim disponíveis para uma ficar suprindo a outra, né? A gente sabe a realidade das escolas, né? Então, não que eu sou insubstituível, né? Já tenho uma pessoa no meu lugar, mas naquele momento, né? A gente tinha a conclusão do ano letivo, os conselhos de classe, as aprovações, né? Todo o retorno que a gente tem que dar disso para a Coordenadoria de Educação de Carazinho. Então, tinha um trabalho a ser feito e eu quis terminar ele, né, da melhor forma. Natal, final de ano, foi se preparando para assumir a educação. Isso, foi desde o momento que então eu aceitei, que começou o preparativo, né? Sim. Comecei a pensar, eu disse que sempre digo que o que nos embasa muito é o nosso chão de escola, né? Então, como a gente, assim, nesses 24 anos que eu tenho de concurso, é a primeira vez este ano, então, que eu não vou estar em escola, né? E essa caminhada de escola te faz perceber o que funciona, o que não funciona, o que poderia, quem sabe, ser diferente, né? Certo. Então, já comecei a pensar, fomos convidando as equipes e colocando o que a gente tinha em mente já, né? O que nós estávamos pensando em construir e estamos construindo juntos, então. Tá certo. Bom, vamos começar então avançando dentro desses primeiros dias na coordenadoria da educação, na coordenação da educação em Sarandi. Primeiro, a transição, foi tudo tranquilo, normal, você recebeu todas as informações que eram necessárias, como é que encontrou a educação nesse momento? Sim. Quanto à transição, assim, a minha transição, o meu ponto assim de referência foi a secretária, que era a Loreni, né? Então, a Loreni sempre solicita, né? A gente fez algo que eu brincava, assim, que eu dizia que a gente estava fazendo algo de gente grande, né? Então, assim, todas as dúvidas que eu tinha, eu repassava, pedia, né? Ela, na medida, assim, que ia tendo as informações, ia me passando. Mas combinamos, né, de fazer da melhor forma e assim aconteceu, né? Certo. Até é uma curiosidade, alguns brincam, principalmente o pessoal do Barreirinho, que conhece as duas, né? Porque nós somos primas, né? Então, eu brinquei com ela já no primeiro dia, eu disse, Lore, nós vamos deixar tudo em família? Então, vamos fazer da forma que os nossos pais, né, ficassem orgulhosos, né, que a gente fizesse da melhor forma, e assim a gente fez, né? Também quero só, Guinzelli, fazer assim um comentário. A gente tive bastante ajuda da Ena, que era a prof que estava no transporte, né? E quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a ela também. Tá certo. Bom, a sua equipe já está montada?
Sim, está montada a nossa equipe. Certo, já estão trabalhando com vocês. Isso, o setor pedagógico já está lá com projeto, já tem projeto que foi passado para as coordenadoras pedagógicas das EMEIs, na sexta-feira, antes de iniciar as atividades com os alunos. Já tem um projeto pedagógico que é o Férias na Escola, né, que ficou um projeto maravilhoso. O setor técnico-administrativo, ele está mais assim se detendo à questão das férias. As férias não foram dadas aos servidores efetivos. E ela é um formulário próprio para cada pessoa. Então, elas estão cuidando das férias, dos efetivos, remanejando as pessoas, porque nós tínhamos... ficou o processo seletivo último, as pessoas ficaram contratadas. Mas elas estavam, várias delas, alocadas em escolas que nós não temos agora o atendimento às crianças, né? Então, elas foram realocando essas pessoas, foram contratando, né? A gente tinha um problema na parte mais que faltava, na parte da cozinha e da limpeza das escolas. Então, elas já foram fazendo essa contratação, estão lá a 1000 também, né? Tem o pessoal do transporte, a Sandra, organizando e reorganizando rotas e motorista e monitora de motorista. Tem a Grace e a Marcianita no setor de compras, descobrindo, né, os caminhos, porque é tudo novo para todos, né? Sim. Até eu brincava, algumas que eu convidava, e elas diziam, mas eu não sei fazer isso, nunca fiz, né? E eu dizia, olha, eu não sei se isso te assusta ou te conforta, mas eu também nunca fiz isso, né? Então, a gente tá descobrindo, mas assim, todas com muito boa vontade, né? Então, vai dar certo. Bom, as secretárias das escolas, secretários das escolas já foram nomeados? Sim, nós temos as direções. As direções, né? Perdão. As direções das escolas. As direções. Isso, as equipes diretivas, direção, vice-direção, coordenação, quem vai estar auxiliando na secretaria, né? Já foram todos designados, estão já nos seus locais, realizando as atividades, buscando, né, organizar a parte estrutural, as equipes, estão ansiosas com o quadro, né? Já querendo ver o quadro, mas isso vai esperar mais um pouquinho. O quadro dos professores que irão trabalhar, isso é também uma ansiedade dos professores, né? Os profs que estão de férias agora, eu sei porque era todo ano assim, eu ficava de férias, mas sempre pensando, né? E será que onde é que eu vou trabalhar? Com que turma, né? Então, a gente fica, e eu entendo essa ansiedade que os profs estão, mas nós não chegamos no quadro ainda. Já tem uma previsão de retomada das aulas nas escolas municipais? Sim, as escolas municipais vão retornar no dia 17 de fevereiro, as aulas, né? A rede pública estadual inicia no dia 10. A gente até tentou uma uniformidade nisso, tentou que o estado se adequasse, uma vez que o transporte é organizado pelo município, né? Mas não, né? A gente não conseguiu. Eles não dão essa abertura quanto a início e término do período letivo do Estado. Mas nós pensávamos e acreditamos ainda que esse dia 10, como nós temos que fazer a formação antes, colocar para toda a nossa rede, né, de professores, qual é a nossa proposta, né? Qual é a proposta da equipe que assumiu agora, como ela pensa a educação. Nós pensamos que a gente vai ter que fazer lá naquela semana anterior do dia 10 de fevereiro, a gente vai ter que fazer as formações. A gente vai fazer os encontros com os profs, passar qual é a proposta, o que se pensa, e as aulas com os alunos, então, começam no dia 17. Tá certo. Ivana, nós temos uma questão que está sendo bastante comentado, que é a retomada do atendimento das creches. Sim. Que inclusive atrasou um pouquinho. Eu gostaria de saber o porquê desse atraso e se está sendo feita alguma alteração do atendimento nas creches. Sim. Bom, então, quanto a esse atendimento, né? Então, a princípio, a administração passada, a Secretaria de Educação, havia informado que os alunos entravam em recesso, né, no dia 20 de dezembro e retornavam no dia 2. Quando a gente soube disso, a gente
até após alguns dias elaborou um texto, né, e pedi para a Lore, e a Lore repassou as direções que repassaram aos grupos dos pais, colocando a informação que a nosso pedido começaria no dia 6, né? Então vou explicar um pouco por que isso, né? Primeiro, essa questão das creches 12 meses, no tempo em que quando ela foi implementada, né, ela não foi num início de governo, né? Então, Sim. assim, todo o tempo que os secretários de educação, Márcia, Paulo, Bea, estiveram, não foi num início de mandato, né? Teve-se um tempo para construir isso, organizar, né, e começar, sem uma transição, sem uma mudança de governo. Quando a administração passada assumiu, na época era a Denise, a secretária, né? Tinha a pandemia e os alunos retornaram só lá na metade do ano letivo. Então, eles tiveram todo esse tempo também para organizar esse retorno, né? Sim. E foi a primeira transição que teria que, os dias que as direções, que as equipes diretivas iniciariam na escola, iniciariam os alunos também. Seria a primeira vez isso, né? E eu acho que todo mundo concorda que complica um pouco isso, né? Porque as escolas precisavam conhecer, né? As direções precisavam conhecer as escolas, precisavam organizar, né? Algumas escolas haviam passado por um processo aí de limpeza, algumas não. Então, precisava se organizar os espaços físicos, né? A gente precisava organizar esse quadro, quem ia atender, porque a gente tem consciência de que na educação a gente atende o que as famílias têm de mais precioso. Eu sou mãe de 2 crianças também, né? E eu preciso me sentir segura com a escola que os meus filhos vão. E acredito que todas as mães precisam essa segurança, porque a gente vai trabalhar. Tudo bem que a gente pode gostar do trabalho da gente, mas a gente, se fossem nos pedir, você prefere trabalhar ou ficar com os filhos, né? Sim. A gente gostaria de ter a oportunidade de ficar com os filhos. Então, eu entendo que o que a gente tem de mais precioso, né, são os filhos das famílias de Sarandi, né? E a gente precisava ter uma organização para atender essas crianças. Precisávamos ter pessoas suficientes para atender, precisávamos organizar a merenda, né? Então, sim, vai ter melhorias. A gente, como o horário das creches ele foi estendido, né? As crianças ficam um pouco mais. A gente entende que essa última alimentação precisa ser uma comida de sal. Algumas crianças já dormem no transporte indo para casa, né? E eles precisam dessa comida de sal, né? Precisa a tua qualidade de sono, né? As crianças também, a qualidade deles de sono, né? Depois de estar alimentado também é diferente, né? Sim. Então a gente pensando, né, em toda a necessidade nutricional, pensando o tempo que eles passam na escola, o horário, até que horário eles estão ficando. Nós acreditamos, né? Conversei com o Pablo, conversei com o Cardoso, né? E era unânime a ideia de que eles tinham que ter essa refeição, né? Ao final do dia ali, essa refeição de sal, né? Foi estabelecida, então, essa alteração. Quer dizer, vai ter uma refeição a mais? Isso. Na verdade, essa 5ª refeição existia. Ela só não era uma comida de sal, né? E agora ela vai ser uma comida de sal, né? Então, a Gilceia passou em todas as escolas já, antes então de nós recebermos os alunos, né? Ela lá na sexta-feira passou em todas as escolas, conversou com todas as merendeiras responsáveis e com a direção junto, né? Explicando o cardápio, como tem que ser feito. Então não tinha como a gente receber as crianças, né? Sem antes ter adequado isso, né? Sim. Eu lhe perguntei isso porque durante a campanha nós ouvimos o atual prefeito. Inclusive foi uma das promessas, digamos assim, de campanha, de que haveria uma melhora na questão de alimentação, na questão de uniformes também, era uma outra questão que eu queria te fazer. Vocês pensam em melhorias na questão de uniforme para as crianças? Eu assim, não consegui ver a questão da licitação dos uniformes ainda. Tenho que ser bem sincera contigo. Certo. Mas eu não sei se para esse primeiro ano a gente já consegue melhorar.
melhorias, né? Mas é um pedido, sim, do Pablo à Secretaria de Educação que se pense nisso, nessa melhora da questão dos uniformes também, né? Bom, no caso foram 4 dias que o pessoal depois já retomou as aulas? Não, foram 2 dias. 2 dias. Eles só não foram na quinta e na sexta-feira, as crianças. Certo, e na segunda? Na segunda-feira eles começaram. Então, nesta quinta e sexta, foi organizada a merenda, a Gilsaí, a nutricionista, conversou, o técnico administrativo realocou as pessoas para as escolas, né? Porque hoje a gente tem um número bem considerável de atendentes e profs para atender as crianças que estão indo. Por exemplo, a Sonho de Infância, né? Ela tem 19 crianças frequentando a escola agora em janeiro e ela tem 7 atendentes, entre atendentes e profs, atendendo essas 19 crianças. Então, não dá 3 crianças Sim. por pessoa, né? A Paraíso da Infância, que também é na Vicentina, ela tem 43 crianças frequentando e 15 pessoas atendendo, entre atendentes e professores, né? A Dona Ruth tem 21 crianças e 10 entre atendentes e professores, né? São 2 crianças por pessoa, né? Pois é. A Agostino são 38 crianças e são 17 entre atendentes e professores. A Avó Adélia tem 41 crianças, 10 atendentes e 3 profs. E a Bentevi tem 15 crianças e 4 entre atendentes e profs acompanhando e trabalhando e desenvolvendo esse projeto que então já foi pensado, né? O setor de coordenação já foi a pedido pensando nisso antes de assumir, né? Finalizou ele lá no dia 2 de janeiro, quando foi o primeiro encontro, todo mundo lá na secretaria. E na sexta-feira, no dia 3, já chamou todas as coordenações das EMEIs para a Secretaria de Educação e já repassou todo o projeto, né? É um projeto, assim, visando o brincar, mas um brincar com intencionalidade, sabe? Para desenvolver tudo que as crianças, né? Todo o desenvolvimento integral das crianças. E para não ser um período de férias, assim, ó, na escola, fazendo algumas coisas que se faz o ano todo, sabe? Ser um período diferente, uma colônia de férias. Você sabe, Ivana, que hoje em dia as redes sociais, os veículos de comunicação, enfim, é tudo rápido, né? Sim. Então existe a informação, mas existe também a desinformação. Eu até ia entrar nessa questão dos atendentes, agora você já explicou, porque existia aí, né, correndo nas redes sociais aí um assunto, e exatamente sobre esse assunto, o pessoal afirmando que não tinha gente suficiente para atender os alunos. Aí você traz esses números, quer dizer, tá tudo tranquilo. Sim. Essa parte está organizada já também. E esses números, assim, a gente tinha esses números do setor lá do técnico administrativo, a Marcela e a Flávia, que estão organizando, assim, que são maravilhosas. Eu tinha os números, mas eu quis ver pessoalmente. Então, Sim. Eu estive em todas as EMEIs, né? Estive em todas, entrei em todas as salas, conversei com as crianças, pedi para as atendentes, para as profs, se está ok, se elas acham que precisa de mais gente, como é que tá, conversei com todo mundo, né? E está tudo bem, né? Até as crianças me chamou muito a atenção, porque elas estão muito calmas, elas estão felizes, né? Eles tiveram um tempo curto em casa. Então, não chegou a ter, assim, não chegou agora a causar uma adaptação toda de novo, sabe? Sim. Porque eles ficaram um pouquinho dias em casa, eles já não chegaram a esquecer, né? E estão felizes, estão brincando muito. Acompanhei alguns no lanche, no café. Estão felizes. Tá bom. Bom, Ivana, eu quero te agradecer pela participação aqui. Eu não vou me estender com relação à questão de transporte, uniformes para as crianças
Você mesmo colocou que não teve ainda a possibilidade de ver a questão da licitação. Tem outros temas que são muito importantes também com relação às escolas, quem serão os diretores. Não vou te pedir para nomear agora aqui os diretores, porque a gente entende que esse período é um período que é preciso um tempinho para que as coisas se adequem. Agora, o que eu vou fazer é colocar os microfones da Minuano à disposição. Sempre que você tiver uma nova informação, sinta-se à vontade para estar aqui, para entrevistas, para informações relativas à educação, porque a educação é fundamento de tudo, né? O conhecimento, a educação é muito importante para que nós tenhamos pessoas mais preparadas, pessoas preparadas para a vida e pessoas preparadas, inclusive, para exercer esses cargos públicos aí, que são tão importantes. Então, eu quero deixar o microfone à disposição. Foi a primeira vez, a primeira oportunidade de entrevistá-la. Vamos procurá-la daqui uns dias novamente para falarmos sobre outros temas. Sim, e agradeço, Guinzelli, e da mesma forma, eu coloco a Secretaria de Educação à disposição. Sempre que tiverem algum questionamento, alguma dúvida, nos procurem, né? Nos procurem, que a gente faz questão, né, de esclarecer, de responder. Se a gente não tiver essa informação, de buscar a informação, para que fique as pessoas, né? Eu creio que o importante é que as famílias tenham segurança, né, na rede municipal, que escolheram para atender os filhos, que precisam, né, para atender os filhos, e nós vamos estar trabalhando e fazendo o possível para atender da melhor forma, né, para acolher, para atender, para educar, né, para modificar tudo que precisa e para construir tudo o que precisa. Então, estamos à disposição de vocês também. Sempre que tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Tá bem, obrigado. Um abraço para o Larry, né? Meu grande amigo. Ô, Mitman, para você ver, jogou comigo também. E era um baita centroavante, viu? Larry é o esposo da Ivana, né? Muito obrigado pela participação. Eu volto às 11 horas com o podcast Minuano, entrevista com o professor Jacaré, que também jogou comigo.